noite vamos fazer nossa oração, né, para a gente iniciar. Deus, Senhor nosso, aqui estamos agradecidos mais uma vez pela oportunidade e que nós possamos, Senhor, apreendermos o estudo desta noite, colocando em prática no dia a dia o que for aqui aprendido, buscando fazer esse esforço a fim de nos tornarmos pessoas melhores nessa caminhada, nessa trajetória reencarnatória que estamos cumprindo mais uma vez. Abençoe, Senhor, a todos nós aqui presentes, as famílias aqui representadas, encarnadas e desencarnadas. Assim seja. Então, hoje vamos falar do tema inveja, né, do livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed. Esse é o penúltimo capítulo do livro, né? Semana que vem a Bia vai fechar, né, com a segunda parte também sobre inveja. E aí depois nós vamos entrar no estudo do livro Os Prazeres da Alma, né? Um estudo que passará a ser só presencial também. Por quê? Porque a Meta, empresa no Facebook, WhatsApp, Instagram, ela, dentro de 15, 20 dias, no máximo 30 dias, ela tem tirado as lives do ar. Então eu estou com muita ocupação de estar baixando muitos vídeos e fazendo upload desses vídeos para o YouTube para não perder, né? E aí, se ficar gravando mais vídeos, eu vou estar sempre nessa bola de neve. Então eu peço licença para nós vamos colocar no YouTube diretamente. Só não dá para fazer live, né? Tem que manter a gravação. Mas aí é em casa, a gente vai fazer isso para ficar menos dispendioso. Vamos ao tema: inveja. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. A inveja sempre foi uma emoção sutilmente disfarçada em nossa sociedade, assumindo aspectos ignorados pela própria criatura humana. As atitudes de rivalidade, antagonismo e hostilidade dissimulam muito bem a inveja, ou seja, a própria prepotência da competição, que tem como origem todo um séquito de antigas frustrações e fracassos não resolvidos e interiorizados. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e todos. Faz o gênero de superior, quando em realidade se sente inferiorizado. Por isso, quase sempre deixa transparecer um ar de sarcasmo e ironia em seu olhar, para ocultar dos outros seu precário contato com a felicidade. Acreditamos que, apesar de a inveja e o ciúme possuírem definições diferentes, quase sempre não são diferenciados ou corretamente percebidos por nós. As convenções religiosas nos ensinaram que jamais deveríamos sentir inveja pelo fato de ela se encontrar ligada à ganância e à cobiça dos bens alheios. Em relação ao ciúme, os padrões estabeleceram que ele estaria exclusivamente ligado ao amor. É por isso que passamos a acreditar que ele é aceitável e perfeitamente admissível em nossas atitudes pessoais. Analisando as origens atávicas e inatas da evolução humana, podemos afirmar que a emoção da inveja não é uma necessidade aprendida, não foi adquirida por experiência nem por força da socialização, mas é uma reação instintiva e natural, comum a qualquer criatura do reino animal. O agrado e carinho a um cão pode provocar agressividade e irritação em outro, por despeito.
Nos adultos, essas manifestações podem ser disfarçadas e transformadas em atos simulados de menosprezo ou de indiferença. Já as crianças, por serem ingênuas e naturais, mordem, batem, empurram, choram e agridem. A inveja entre irmãos é perfeitamente normal. Em muitas ocasiões, ela surge com a chegada de um irmão recém-nascido, que passa a obter no ambiente familiar toda a atenção e carinho. Ela vem à tona também nas comparações de toda espécie, feitas pelos amigos e parentes, sobre a aparência física privilegiada de um deles. Muitas vezes a inveja manifesta-se em razão da forma de tratamento e relacionamento entre pais e filhos. Por mais que os pais se esforcem para tratá-los com igualdade, não o conseguem, pois cada criança é uma alma completamente diferente da outra. Em vista disso, o modo de tratar é consequentemente desigual, nem poderia ser de outra maneira, mas os filhos se sentem indignados com isso. A emoção da inveja no adulto é produto das atitudes internas de indivíduos de idade psicológica bem inferior à idade cronológica, os quais, embora ocupem corpos desenvolvidos, são verdadeiras almas de crianças mimadas, impotentes e inseguras, que querem chamar a atenção dos maiores no lar. O mestre de Lyon interroga as vozes do céu: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E elas, com muita sabedoria, informam: há, no entanto, homens que julgam ser o remédio aos males da sociedade. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. A necessidade de poder e de prestígio desmedidos que encontramos em inúmeros homens públicos nas áreas religiosa, política, profissional, esportiva, filantrópica, de lazer e outras tantas, deriva de uma aspiração de dominar ou de um sentimento de onipotência, com o que tentam contrabalançar emocionalmente o complexo da inferioridade que desenvolveram na fase infantil. Encontramos esses indivíduos aos quais os espíritos se reportam na questão acima, nas lutas partidárias em que só aparentemente buscam a igualdade dos direitos humanos, prometem a valorização da educação, asseguram a melhoria da saúde da população e a divisão de terras e rendas. Sem ideais alicerçados na busca sincera de uma sociedade equânime e feliz, procuram, na realidade, compensar suas emoções de inveja mal elaboradas e guardadas desde a infância, difícil e carente, vivida no mesmo ambiente de indivíduos ricos e prósperos. Tanto é verdade que a maioria desses defensores do povo, quando alcança os cumes sociais e do poder, esquece-se completamente das suas propostas de justiça e igualdade. Eis alguns sintomas interiorizados de inveja que podemos considerar como dissimulados e negados: perseguições gratuitas e acusações sem lógica ou fantasiadas, inclinações superlativas à elegância e ao refinamento com aversão à grosseria, insatisfação permanente, nunca se contentando com nada, manifestação de temperamento teatral e pedantismo nas atitudes, elogios afetados e amores declarados exageradamente, animação competitiva que leva às raias da agressividade. O caráter invejoso conduz o indivíduo a uma imitação perpétua à originalidade e criação dos outros, e, como consequência lógica, à frustração. Isso acarreta uma sensação crônica de insatisfação, escassez, imperfeição e perda, além de estimular sempre uma crescente dor moral e prejudicar o crescimento espiritual das almas em evolução. Agora vamos aos nossos pequenos e breves comentários, sobre esse tema, inveja. Logo no primeiro parágrafo ele fala sobre as questões das atitudes de rivalidade, que a inveja traz, como que dando aí uma prepotência da competição, a inveja é dissimulada nessa rivalidade.
E é bem interessante nós irmos à etimologia da palavra inveja, né? Inveja deriva do termo invidere. Tem outros termos, esse é o que é mais colocado, que quer dizer ver com maus olhos, ver de maneira hostil, ou olhar muito de perto. E eu trouxe aqui do livro Todos contra Todos, do professor Leandro Carnal, um trecho que ele fala assim: os invejosos são aqueles que não olham para si, mas para o outro. Se o ódio se desloca para alguém, os males que tenho dentro de mim ficam menos explícitos. Então, se eu coloco, um olhar de ódio, um olhar de estar odiando, de estar ficando com raiva da felicidade do outro, eu camuflo um mal que está em mim, porque quando sou invejoso, eu falo mal do outro, eu menosprezo o outro, eu sempre coloco o outro para baixo, São Tomás de Aquino definiu a inveja como a tristeza pela felicidade do outro. Que coisa triste, né? Ao invés de se ficar feliz pelo que o outro conquistou, no sentido de estar realizado, fica-se triste pela felicidade do outro. E aqui o Hamed, ele também coloca que as convenções religiosas nos ensinaram que jamais deveríamos sentir inveja pelo fato de ela se encontrar ligada à ganância e à cobiça dos bens alheios. Isso varia. O Hamed aqui está generalizando, mas ele está falando também, não ele, está falando das convenções religiosas, As convenções religiosas também estão generalizando, ligando inveja e cobiça. Inveja e cobiça são coisas diferentes, Do livro Pecar e Perdoar, também do professor Leandro Carnal, tem um trecho que é muito interessante, que ele diz assim: a inveja é com frequência confundida com a cobiça. Cobiçar é desejar aquilo que outra pessoa tem. Invejar é ter dor pela felicidade alheia. O que me incomoda não é exatamente o que o outro tem, mas o quanto ele é feliz com isso. O invejoso tem a dor na alma pela outra pessoa estar feliz com o que tem, com o que conquistou. Quem cobiça não tem essa dor. Quem cobiça quer o que a outra pessoa conquistou. O invejoso não necessariamente quer, Tem diferença. E a cobiça, ela pode ser positiva. Por exemplo, se uma pessoa fala muito bem inglês e eu não falo, e eu pergunto assim: com quem você estudou inglês? Com quem você fez um curso de conversação para você falar tão bem? Nessa cobiça de eu querer falar, ela é positiva, porque eu estou buscando o meu progresso. Agora, a inveja é sempre negativa. Não existe nenhum tipo de positividade na inveja. Ela é sempre negativa. Ela não tem nenhum lado positivo. Não existe inveja branca. Mas se a mania fala isso, que inveja branca, tem uma inveja branca. Não tem. Uma inveja é inveja. Essa questão de inveja branca, claro, é uma força de expressão que se usa, Mas talvez essa questão da inveja branca seja justamente a cobiça positiva que eu falei anteriormente, e não inveja. Tem diferença. E uma das coisas que ele também vai falar é sobre a questão do adulto que está com atitudes psicologicamente inferiores, infantilizadas ainda. O adulto que não cresceu, o adulto que permanece sendo aquela criança mimada. E aí a Joana de Anjos, no livro Ser Consciente, no capítulo 5, Problemas Humanos, no tópico Inveja, ela diz assim: egocêntrico, esse adulto não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção, credor de todos os cultos e referências. É aquela pessoa que ela quer receber aplauso o tempo todo, que tudo que ela faz deve ser admirado,
e que se outra pessoa recebe admiração por algo, ela começa a ficar com raiva, ela não gosta, ou ela começa a dizer, mas eu fiz isso também, mas eu também fiz aquilo. E aí, vê-se aí, né, que esse ato de se comparar é um ato infantil. Porque uma das coisas que eu aprendi em um livro que eu li há muitos anos atrás, tinha 19 anos de idade, Amar Pode Dar Certo, do Robert Chiniachik. Ele falou uma coisa muito interessante, que eu guardei para a minha vida e repasso para vocês. Quando se compara uma pessoa com outra, você afirma uma e nega a outra. Se você se compara com alguém, o que é que em você que você está negando? Reflexão profunda para a gente se autoanalisar. Porque se eu me comparo com outro, eu estou me comparando em alguma coisa que ou eu não vejo que o outro tem, ou eu vejo que o outro tem e que eu estou colocando que eu não tenho. E tomar a medida de mim mesmo, me comparando com alguém, tecnicamente isso é impossível. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é diferente uma da outra, né? Eu não tenho como me comparar e dizer, né, que olha, nesse ponto eu sou melhor, nesse ponto eu sou pior. Eu sou eu, em minhas circunstâncias. Já dizia o poeta Garcia Ortega. Quais são as circunstâncias? As circunstâncias estão na vida de cada um. Por isso que cada um vai agir ou reagir conforme o seu estado evolutivo, conforme o seu nível de pensamento. O Karnal, ainda no livro Pecar e Perdoar, ele fala assim: ser orgulhoso ou invejoso é medir a si pelo metro alheio. É uma impossibilidade técnica, já que o outro pouco ou nada diz de mim, que a gente acabou de explicar, né? Se eu olho para o outro e quero fazer comparações, ou quero comparar alguém a outra pessoa, o que eu estou negando, o que eu estou afirmando? E sobre mim mesmo, o que eu posso falar sobre mim se eu só estou olhando o outro? O invejoso só olha o outro. Ele mede o mundo dele, a realidade da vida dele, pelo que ele vê no outro. O que o outro está feliz, o que o outro está realizado, o que o outro fez, o que o outro está fazendo. E por isso ele é um vigilante, como disse o Hamed, da vida alheia até a exaustão. O invejoso é um super fofoqueiro. O invejoso é um super fofoqueiro. Só sabe falar da vida dos outros, porque não consegue olhar para ele mesmo, para ela mesma. Sabe aquela pessoa que a gente chega perto, a pessoa só fala dos outros? Sai de perto das pessoas, gente, sai correndo. Fica perto, não vale a pena. Não se tem uma conversa sobre si, não se tem uma conversa sobre questões, às vezes, que realmente modificar. Só se tem uma conversa sobre que o outro não é bom, que o outro faz isso, que o outro faz aquilo, que isso não é ideal. Então, nós saímos correndo desse tipo de gente. E é claro, né, nós podemos seguir aí pelo exemplo de Chico Xavier. Quando as pessoas iam falar mal de alguém para ele, ele falava assim, é um exercício difícil, mas importante para nós. Ele falava assim, ah, mas fulano, aí começava a falar das qualidades da pessoa. Aí a pessoa que estava falando mal já ficava quieta, porque não é isso que ela queria ouvir. Aí essa pessoa começava a sair de perto de Chico. Quer falar mal da pessoa, e ele está falando bem, eu não quero ouvir bem daquela pessoa. O invejoso, ele não quer. Ele quer que nós estejamos junto com ele, para cada vez mais denegrir mais daquela pessoa,
cada vez mais afundar a imagem daquela pessoa e aplaudir a ele. E lembremos de uma frase atribuída a Freud: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. É claro, e a pessoa que está falando, né, de uma outra pessoa comigo, obviamente ela vai falar de mim com alguém. E como que ela vai falar de mim? Vai falar bem? Claro que não, vai falar mal. Eu não sou daquelas pessoas que dizem assim: fala mal, mas fala de mim. Eu não quero que fale mal de mim. Vou ser sincero, coisa horrível ficar falando mal do sujeito. Claro que eu tenho minha consciência que eu faço o que eu não faço. Mas quem gosta de saber que uma pessoa está falando mal de você? Ninguém gosta, na realidade nós não gostamos disso. Podemos não ligar, mas não é agradável, né? E a questão da inveja, ela não vem de agora, né? Como o Hamed coloca, né? Analisando as origens atávicas, né, inatas da evolução humana, podemos afirmar que a emoção da inveja não é uma necessidade aprendida, não foi adquirida por experiência nem por força da socialização, mas é uma reação instintiva e natural, comum a qualquer criatura do reino animal. O agrado e carinho a um cão pode provocar agressividade e irritação a outro, em outro por despeito. E pode. O animal, ele chega perto, você vai fazer um carinho, os gatinhos lá de casa, eu faço um carinho lá na Charlotte, o Hércules logo vem para cima, e na carinho também. E muitas vezes eu faço carinho na Charlotte, se eu vou fazer alguma outra coisa, daqui a pouco tá aí arranhando a gata. Aí tem que separar a briga. Por quê? Se quer, né, o carinho ali. E isso é muito antigo. Nós, né, da sociedade ocidental, judaica, greco-cristã, nós temos lá em Gênesis, no Antigo Testamento, na Bíblia, a história de Caim e Abel. Quando mostra lá que eram engravidos e nascem os irmãos, Caim e Abel. Os dois crescem, chega um momento em que na cultura, né, deles fazer a oferta ao Senhor Deus, Caim leva frutos e faz uma oferta a Deus. Deus se agrada da oferta de Caim. Porém, Abel, pastor de ovelhas, como seu irmão, pega uma ovelha que é primogênita e faz o sacrifício, tadinho da bichinha. E o Deus que nós, na visão espírita, sabemos que não é Deus, que era o espírito Yahvé, um espírito que gostava de sangue, de ofertas de animais, se agrada do sacrifício de Abel. E Caim, diz lá o livro de Gênesis, fica irritado. Então, esse espírito Yahvé, que na Bíblia é colocado como Deus, coloca o seguinte: acalma a tua irritação, cara. Se fizeres o bem, terás prêmio. Se fizeres o mal, a terra clamará contra ti. Caim fica muito irritado porque Abel foi agraciado pelo Senhor. O Espírito Yahvé preferiu a oferta de Abel. E ele fica irritado e vê assim: nossa, Abel está ali mais agraciado que eu. É o adulto mimado, o adulto infantilizado. Essa é a figura de Caim. É o adulto narcisista. Só que aplausos. Para esses aí eu falo: afastamento emocional imediatamente. Se mora com você na mesma casa, bom dia, boa tarde, boa noite, não precisa muita conversa. Acabou. Faz afastamento emocional, você vai viver melhor. Se pode se afastar, é casal, separa, é bem melhor. E aí você fica bem.
e deixa a pessoa viver lá no mundo dela. E aí Caim faz o quê? Comete, segundo os textos bíblicos, o primeiro assassinato, o primeiro homicídio no mundo, mata o irmão, um fratricídio. O invejoso, ele quer isso. Ele quer matar a felicidade que outra pessoa sente. E para matar essa felicidade, ele fala mal, ele agride. Ele pega no pé, ele implica. Ele diminui a pessoa no máximo que ele puder. Olha quanto de ensinamento, a simbologia das letras bíblicas também trazem para nós. Quando a gente reflete, psicologicamente, espiritualmente, moralmente, nesses textos. É muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Bom, vamos encerrar assim e vamos orar. Semana que vem, Bíblia fecha com chave de ouro. O último capítulo, em velho também. De bronze. Uma falsa modéstia. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos agradecidos por estarmos aqui mais uma vez reunidos, estudando, buscando, Senhor, compreender um pouco mais das leis da vida e também recebendo, Senhor. Estamos aqui todos à disposição para receber o Teu amparo. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a todas as famílias aqui representadas, encarnadas e desencarnadas. Abençoe os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham na internet e também as suas famílias. Que possamos sair daqui irradiando a paz que estamos sentindo também neste ambiente. Assim seja.